Hoje nós vamos falar sobre o material Corium, vamos conhecer mais sobre o processo de fabricação, onde nós podemos utilizá-lo, vamos fazer um teste de absorção e eliminar alguns mitos que já existem sobre o produto, vamos entender sobre a resistência e também sobre o preço final do produto. Oi gente, meu nome é Ana Paula Medina, eu sou arquiteta e urbanista e aqui ao longo do tempo vocês vão encontrar as diversas opções e possibilidades que nós temos entre materiais e produtos que são utilizados na arquitetura e os seus respectivos valores. Ao longo desse vídeo vocês vão perceber como é importante que eu, como arquiteta, entenda bem sobre o que o meu cliente procura, sobre os interesses dele, sobre as coisas que o preocupam e o orçamento que ele tem para investir no ambiente que ele procura melhorias. Porque assim eu tenho condições de propor melhores soluções e o produto e o material mais adequado para o que ele procura. O que afinal de contas é o Corium? Corium é uma superfície sólida mineral composta por 70% de minério natural e 30% de resina acrílica. Então essa composição torna ele aí uma pedra artificial, né? Essa resina acrílica ela é diferente da resina acrílica utilizada em outras pedras artificiais. Essas outras pedras recebem a resina poliéster, que é, por exemplo, do material quartzo. O que isso tem de importante? A resina poliéster, quando ela é exposta aos raios solares, ela altera a coloração, ou seja, ela amarela, diferente da resina que está na composição do Corium, que é a resina acrílica. Então, ela, quando exposta aos raios ultravioletas, ela não altera a coloração e nem amarela. Ou seja, ela é uma opção super interessante para utilizar em superfícies de áreas externas, áreas gourmet, mobiliários externos, fachadas. Então, ele é um produto que vai ter uma durabilidade interessante quando aplicado nesses ambientes. Uma das imagens que tem aí representa uma fachada ventilada. Quem quiser saber o que é uma fachada ventilada, eu vou deixar aqui o arroba do nosso Instagram e vou deixar o link na descrição e vou fazer um post lá. Então quem tiver curiosidade pode buscar lá e saber mais informações. A sua fabricação é feita por uma multinacional norte-americana e o material surgiu em 1967, só que ele só está no Brasil há 30 anos. Por isso ele é um material ainda pouco conhecido pela grande maioria da população, né? Um material recém aí descoberto sobre as suas possibilidades. O processo de produção e modelagem do Corium é o que mais difere ele de outras superfícies que têm propriedades próximas a que ele tem. Primeira coisa, o Corium é uma chapa de 6 milímetros e 12 milímetros. E essa chapa ela é possível passar por um processo de termoformação ou termomoldagem. Esse processo é o seguinte, ele vai ao forno em fábrica numa temperatura de 180 graus durante 17 minutos. E a partir daí ele está pronto para ser colocado em um molde. E esse molde, ele pode ter qualquer formato. Ele pode ter um formato circular, ele pode ter um formato triangular, ou seja, as possibilidades de design, as possibilidades de formas são infinitas, desde que você faça um molde e coloque a placa já na temperatura correta nesse molde, você vai ter um resultado aí de diversas possibilidades. O que isso torna o material mais interessante? Então, se você busca, por exemplo, um mobiliário que tenha a logo da sua empresa, ou se você busca por peças de formatos únicos, mobiliários, curvos, objetos de decorações, ou seja, as possibilidades são infinitas e as áreas de aplicação, vocês vão ver que a resistência dele permite para todos esses usos. Então é importante falar também que uma vez o material curvo, ele sempre vai ser curvo. Não é interessante reaquecer o material e trazer ali uma outra forma, né? Agora, se você utiliza a placa sem passar por esse processo de termoformação, né? Se você utiliza a placa do jeito que ela vem de fábrica, você também tem infinitas possibilidades de corte, né? Você pode cortar e colar também das formas que você quiser. E aí sim, quando ele está nesse estado que não passou pela termoformação, você pode reaproveitar o material quantas vezes você quiser. Então, se você fez uma super bancada e aí de repente você quer reduzir, vai mudar o uso em outro ambiente,
ambiente, você pode tranquilamente reutilizar o material em outro espaço. Entre as placas disponíveis, na de 6mm ela tem apenas a disponibilidade das cores branco, bege e preto. E na de 12mm existem aí 50 possibilidades de cores, dentre elas a possibilidade de uma superfície translúcida. E além dessas cores também existem fora do Brasil mais 180 cores disponíveis, podendo ser importadas e também utilizadas nos produtos aqui no Brasil. Processo de fabricação, então a gente pode utilizar o core em infinitas possibilidades, né? Mas ele é mais comumente utilizado em superfícies, em cubas e até em pisos também. Vale comentar que esse é um dos poucos produtos que atendem a todos os pré-requisitos da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ele é um produto extremamente interessante, por exemplo, para áreas hospitalares, para ambientes de saúde, então hospitais, clínicas, ambientes cirúrgicos. Outra possibilidade, ambientes de alimentação, então ali onde é feito todo o preparo do alimento, onde é feita a degustação do alimento, né? Áreas estéticas também, onde faz-se o uso de diversos produtos com muita química, diversos produtos com coloração, então é muito comum esse tipo de produto manchar a superfície, né? E por que ele é um material interessante? Primeiro, porque ele não é poroso, então o índice de absorção dele é praticamente inexistente. Outra questão, ele tem na sua composição um material que evita a proliferação de fungos e bactérias, então é um recurso super interessante. Outra questão, e por isso tudo, todas essas características, ele é um material extremamente higiênico. Então, se eu consigo limpar fácil, se ele não tem absorção e se ele não prolifera fungos e bactérias, ele é perfeito para diversas possibilidades aí. E, além disso, se ele atende a todos esses requisitos para ambientes que têm um nível de exigência mais elevado, para residência, não é diferente, então ele é um material extremamente aceito. Então vamos fazer uma análise daquilo que eu comentei sobre você entender o que de fato você busca. Então se você tem um comércio que lida com alimentação, que lida com estética, salões de beleza, né? Um restaurante japonês que tem muito ali contato com shoyu, que mancha fácil, assim, em diversas superfícies, ele mancha fácil. Então, se você tem um hospital veterinário, alguma coisa que tem esse tipo de característica que exige um nível de cuidado. E se você, na sua residência, se você é uma pessoa que adoraria ter um produto, uma superfície branca, né? Eu adoraria ter uma bancada toda branca, eu acho lindo, mas suja muito, mancha. Então, se você vê todas essas características como importante no seu ambiente comercial, no seu ambiente residencial, no seu ambiente hospitalar, né? Esse é um excelente produto para atender às suas expectativas nesse sentido. A coisa fantástica do Cora é sobre as emendas. As emendas existem, mas elas são imperceptíveis. Eu vou deixar aí para vocês disponível uma imagem, vocês vão ver que não dá para encontrar emenda se não tiver aí duas cores diferentes para você falar, esse aqui é uma chapa, esse aqui é outra chapa. Quando é branco, gente, eu fiquei impressionada. Você realmente não vê emenda. Então, assim, para quem se preocupa, eu quero ter uma bancada muito grande, mas é muito feio, às vezes vou fazer uma bancada, por exemplo, de porcelanato. Se você não cria ali um design específico, se você não cria um modelo, né? Se você não cria estratégias de esconder as emendas, elas são super visíveis. No caso do Corian, não. Então, se isso é uma coisa que te incomoda, o Corian também atende bem a essa questão. Um dos modelos prontos que a gente mais vai encontrar aí no mercado de produtos modelados em Corian são as cubas. Por quê? Geralmente as bancadas são feitas sob medida, né? E a cuba não, a cuba é possível você ter um modelo ali e fazer uma adaptação, inclusive de uma bancada de outro material.
né? E o que essas cubas têm de diferente? Elas são cubas esculpidas. Além do Corian, existem outras superfícies que são possíveis também de se fazer uma cuba esculpida. Então, por exemplo, porcelanato, quartzo, granito, tudo é possível fazer uma cuba esculpida. Mas tem uma questão que o Corian tem em específico, como cubas, por exemplo, de inox, que são as que a gente mais está acostumada a utilizar. São os cantos higiênicos. O que são os cantos higiênicos? Quando a gente faz uma cuba esculpida, é comum, por exemplo, você ter um canto. Então, eu vou juntar uma peça com outra e ali eu vou ter um canto, né, 90 graus. Isso pode acumular sujeira, pode acumular gordura. Por isso que não é tão comum a gente ver aí no nosso dia a dia essa cubas esculpidas com determinadas superfícies. Já o Corian não. O Corian tem essa possibilidade de ter o canto higiênico. E ele é possível fazer essa modelagem sem passar pelo processo de termoformação. Eu vou deixar aí para vocês um vídeo, para vocês verem como que é processado, como que é produzido uma cuba com um canto higiênico. O Corian tem uma excelente resistência mecânica e térmica. Nós fizemos um teste de uma panela quente em cima do Corian. Por quê? Um dos mitos desse material é que por ele passar por esse processo de termoformação e de termomoldagem, ele pode derreter em contato com uma superfície muito quente. Então eu vou mostrar para vocês aí quando a gente colocou a panela e quando a gente retirou o que aconteceu. Simplesmente não tem diferença nenhuma. Então, não mancha, não derrete e não estraga. Outra possibilidade que eu adoro do Corian, então, quem gosta de tecnologia, quem acha tecnologia uma coisa importante, então se liga nessa novidade. O Corian é uma superfície que aceita a indução eletromagnética. O que isso faz? Carrega smartphones. Então, você instala um equipamento que se chama Charging Surface e ele, então, faz essa indução eletromagnética. E é importante comentar também que alguns celulares já têm, alguns smartphones já têm essa tecnologia de carregar por indução, outros que ainda não têm, você instala um conector e carrega normalmente. Vamos ver uma das partes mais interessantes desse vídeo. Então, trazendo aqui todo aquele contexto que eu comentei sobre limpeza, sobre a higiene do produto, nós fizemos um teste de absorção do material. Então, alguns elementos foram deixados em cima de uma placa de Corian durante um tempo e depois a gente fez um teste de limpeza para ver o índice de absorção e vocês vão ver o que aconteceu. Dentre os materiais que foram testados tem vinho tinto, suco de laranja, iodo, ketchup, mostarda, shoyu, removedor de esmalte, pincel permanente, carimbo e caneta. Vamos combinar que esse é um dos campeões aí de manchar a superfície, principalmente quando a gente está falando de cozinhas, né? Então, vocês vão ver o que aconteceu quando a gente fez esses testes. Quem lembra daquele vídeo que apareceu um pouquinho antes sobre os cantos higiênicos, que a gente foi desenhado com a explicação de como isso é possível fazer. Será que aquilo lá saiu ou não da superfície? Vamos conferir. Agora, então, qual é o preço final desse produto? Lembrando que em todo esse processo, o que é mais trabalhoso é o molde. Então, dependendo do que é criado, né, para a superfície, criar o molde que vai receber a chapa lá em momento de termoformação é o mais trabalhoso de todo o processo. Então, isso sim pode trazer um valor agregado maior no preço final do produto. Esse é um produto que ele é orçado em metro quadrado. Então, vamos imaginar que a gente tem uma bancada, então eu tenho uma superfície superior, uma superfície lateral de apoio, então eu vou calcular o metro quadrado que eu tenho nessa superfície aqui, vou calcular o metro quadrado que eu tenho nessa superfície aqui, fazer uma soma e entender qual é o metro quadrado final daquele modelo que você está procurando. Esse valor, ele vai girar entre
R$ 2.000 o metro quadrado de superfícies brancas e pode chegar a R$ 3.600 para superfícies com cores. Lembrando que esse valor ele pode sim ter uma variação, considerando que quando o produto chega no Brasil ele fica em São Paulo, o estoque principal é em São Paulo e de lá ele é distribuído para o Brasil todo. Ou seja, tem estados que têm impostos mais elevados em relação a outro estado, então pode chegar a ter uma variação de valor considerável até de estado para estado em função desse imposto, tá? Então esse é o preço final do produto geralmente. E é importante colocar que existem superfícies que já estão mais consolidadas no mercado, que tem um valor agregado até maior que o Cora. Então, assim, existe um mito de, ai meu Deus, como esse produto tem diversas possibilidades, deve ser um absurdo. Então, vocês podem ver que, comparado a outros produtos, que inclusive a gente vai falar em breve aqui no canal também, vocês vão perceber que o Cora tem um valor interessante, considerando as características e as possibilidades que o material oferece aí como recurso para a gente utilizar dentro da arquitetura e interiores. Conhece uma variação de valores, né, de preço final desse produto, se você é de outro estado, né, se você é de outra cidade, comenta aqui pra gente ver então esse paralelo entre os valores ou essa variação que pode existir entre um estado e outro. Bom, gente, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro vídeo nessa investigação aí de possibilidades de materiais e produtos que podem ser utilizados na arquitetura e interiores. E para a escolha do próximo material, eu preciso da sua ajuda. Então, comentem aqui produtos e materiais que vocês queiram conhecer mais as características, onde é possível utilizar, qual é o preço final. Então, com a sua ajuda que a gente vai conseguir fazer um material bem interessante. E claro, se você gostou também desse conteúdo, se inscreva e aguardem os próximos que vão vir. Até o próximo vídeo!